Vamos que vamos. E aí, melhorou aí agora? Sim, agora tá tranquilo. Tá? Não, para mim você também não está travando. Tá? Sua imagem está ótima, seu áudio está ótimo. Você está conseguindo me ouvir bem sem o fone? Tô. Tá. Maravilha. Vamos lá, pessoal. Agora vai. Isso aí, agora vai. Bom, gente, então mais uma vez aqui, para a gente deixar isso aqui salvo, já que nós vamos salvar todos os vídeos. Nós estamos no nosso terceiro culto do Evangelho. Nós estamos passando pelo texto do Evangelho segundo o Espiritismo de forma sequencial. Então, nós queremos cobrir todo o texto. E aí, pessoal, a gente, como é a dinâmica, né, de Evangelho, a gente lembra os nossos irmãos e irmãs de pegarem um copo com água para fluidificar, especialmente os nossos irmãos que estão aí passando por alguma dificuldade com doenças físicas, porque a gente sempre recebe o auxílio da espiritualidade amiga se nós tivermos fé. Antes de nós começarmos, hoje nós estamos no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou, irmã Valéria, eu vou fazer uma prece aqui para a gente, todo mundo, ir tomando mais foco, para nós ficarmos mais calmos, irmos todos sintonizando com a espiritualidade e termos uma noite bastante agradável e bastante produtiva em termos de estudo. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, infinita misericórdia, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus, nosso divino mestre, nosso amigo, nós nos ajoelhamos aqui nos mesmos termos em que um dia fez Francisco de Assis e dizemos: Senhor, fazei de todos nós instrumentos da vossa paz. Onde houver ódio, que nós levemos o amor. Onde houver ofensa, que nós levemos o perdão. Onde houver discórdia, que nós levemos a união. Onde houver dúvida, que nós levemos a fé. Onde houver erro, que nós levemos a verdade. Onde houver desespero, que nós levemos a esperança. Onde houver tristeza, que nós levemos a alegria. Onde houver trevas, que nós levemos a luz. Ó Mestre, fazei com que todos nós procuremos mais consolar que sermos consolados, compreender que sermos compreendidos, amar que sermos amados. Pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Nós te amamos, Jesus, e pedimos a vós, humildemente, que esteja conosco nesta noite. Pedimos, Mestre, para que a tua paz, o teu amor, o teu carinho sejam bem sentidos pelos nossos corações nesta noite. Pedimos para que o Senhor abençoe o nosso esforço, o nosso empreendimento e que nós, através deste estudo, em comunhão, consigamos alcançar alguma salvação de nós mesmos, abandonando os nossos erros, os nossos crimes no passado. Nós te amamos, Mestre, e sempre, diante da gratidão que inunda os nossos corações, nós pedimos que da nossa reunião singela saia um raio de luz capaz de abrandar o sofrimento dos nossos irmãos e irmãs que mais sofrem nesta noite. As nossas irmãs, mães que perderam seus filhos, os nossos irmãos e irmãs que estão doentes, os nossos irmãos e irmãs que estão nas ruas, privados da água e do pão, ansiosos por algum auxílio. Pedimos por aqueles, Senhor, que perderam a esperança nos dias do porvir e pensam em tirar a sua própria vida. Pedimos, Mestre, que a esperança, a paz, o carinho, o amor que saem direto do teu coração alcancem os nossos irmãos e irmãs aflitos, desesperançosos nesta noite. Nós te amamos, Jesus, e cantamos hosanas a Deus, dizendo que bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Mais uma vez, Jesus, lembrando da tua imagem, nós nos ajoelhamos e todos juntos dizemos: Ave Cristo, os que vão viver para sempre,
te glorificam e te saúdam. Sê conosco, Mestre, nesta noite e sempre. Que assim seja. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos começar, então, o estudo do capítulo 2. O título do capítulo 2 é Meu Reino Não É Deste Mundo. Como toda a dinâmica do Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo também começa com uma citação bíblica. Nesse capítulo, Kardec traz para a gente no início o Evangelho de João. Assim, Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus. Perguntou-lhe Pilatos e respondeu Jesus: Meu reino não é deste mundo. E aí a gente sabe que, nesse contexto, Jesus respondeu a muitas perguntas. E aí Jesus, explicando para Pilatos ali qual era o contexto, ele continua: se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é aqui. E aí Pilatos pergunta para Jesus mais uma vez: És, pois, rei? E Jesus responde: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. A referência desse texto é o Evangelho de João, como nós dizemos, e aí lá no capítulo 18, os versículos 33 e depois 36 e 37. E aí o primeiro item que Kardec traz para o nosso estudo é a vida futura, para nós pensarmos isso. Então, quando a gente tem essa conversa, né, de Jesus com Pilatos, a gente sabe que essa vida futura sobre a qual Jesus fala e a qual ele se refere em todo o texto do Evangelho é a principal meta a qual a humanidade se destina. E tem que ser o nosso principal objetivo. Então, em todo o ensinamento moral de Jesus, ele nos prepara e nos chama a uma conduta moral na Terra que nos traga essa vida futura mais honesta, mais feliz, em detrimento de uma vida futura menos feliz. E aí, com todo o conceito de inferno, de ranger de dentes, de tribulações que aquelas pessoas tinham naquela época. Então, Kardec diz que sem a vida futura, a maior parte dos preceitos morais de Jesus, eles não teriam sentido. Então, quando a gente pensa que as anomalias presentes na Terra precisam significar a justiça de Deus, e quando a gente traz esse postulado cristão da vida futura, a gente precisa acreditar no que Jesus diz para equilibrar, para trazer um pouco de equidade para tudo que a gente vê na face da Terra. Porque sem esse postulado da vida futura, como é que a gente entende crianças que nascem saudáveis, em lares saudáveis, abastadas em termos de conhecimento, de cultura, de alimento, e outras crianças que nascem doentes, em países muito pobres, em lugares muito inóspitos, com pais ou mães, né, bastante desincumbidos do dever de educar? Como que a gente entenderia essas anomalias sem a vida futura? Não tem como. Agora, a gente precisa pensar também que àquela época, como nós já dissemos aqui no estudo do Evangelho, Jesus não podia dizer tudo. Então, ele trouxe o postulado da vida futura e no texto do Evangelho, a gente vê o povo judeu, os discípulos, todas as pessoas em volta do Cristo, absolutamente perdidas, tentando decifrar o que tudo isso significava. Então, Kardec traz para a gente, como afirmação categórica, que esse dogma da vida futura é o ponto central do ensino do Cristo. Então, a gente precisa pensar que quando Jesus fala da vida futura, ele está trazendo para a gente um postulado que é absolutamente norteador de tudo que a gente lê no Evangelho. Como a gente já trouxe o exemplo aqui. Quando Cristo fala, bem-aventurados os aflitos, como que a gente tomaria isso de forma absolutamente material e absolutamente localizada no presente? Não tem como a gente pensar, se a gente não pensa na vida futura, que as pessoas que estão sofrendo, que estão tristes, que estão aflitas, são as pessoas bem-aventuradas. Agora, em acreditando no que Jesus diz,
que a vida futura é o nosso caminho, a gente já tem uma nova abertura epistemológica e aí a gente pensa nessa vida futura como esse momento espiritual no qual essas anomalias aqui da Terra serão resolvidas. Então, aquele que nasceu sem o dom da audição, sem o dom da vista, numa vida futura, ele vai ver, ele vai enxergar novamente, ele vai ouvir novamente, e essas anomalias, que é o termo que Kardec usa, elas vão ser equacionadas. E aí, Kardec fala que é por isso, para entender, e porque é o postulado principal, que ele traz a vida futura e esse capítulo logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ele fala que se a gente toma, né, esse postulado logo de início aí para analisar o texto evangélico, para analisar o discurso de Jesus, a gente vai ter uma chave interpretativa mais segura que nos leva de uma forma mais fidedigna àquilo que o mestre nos quis dizer. Kardec também discorre aqui nesse capítulo sobre como os judeus não tinham capacidade intelectual ainda de entender esse postulado. Então, eles esperavam. O que os judeus esperavam? A gente já viu aí todo o arcabouço de conhecimento, né, espiritual que os judeus nos trouxeram, que o povo hebreu nos trouxe, mas Kardec diz que eles esperavam tudo na vida material. Então, os judeus pensavam assim, se eu seguir uma conduta de vida de acordo com aquilo, que esse arcabouço de legislação que está lá no Velho Testamento me diz, eu vou ter uma vida material mais feliz. E é muito interessante, pessoal, que a gente tem o hábito de ler os Salmos e a gente vê que a resposta a essa vida com Deus, a essa vida correta, geralmente é lida pelo povo hebreu como uma vida agradável aqui na Terra, como uma vida abençoada por Deus, como um caminho que Deus prospera. Daí, e a gente não está criticando ninguém, mas essas são as bases do que hoje ficou conhecido como a teologia da prosperidade. Bom, gente, então, Jesus traz essas novas perspectivas, né? Ele não pode ainda, naquele momento, dizer tudo, porque aquelas pessoas não teriam capacidade de codificar um discurso que fosse mais complexo, mais profundo em termos espirituais. Então, ele traz essas chaves e espera que o futuro, né, traga uma compreensão mais clara. Agora, Kardec diz que todo cristão necessariamente precisa ter, né, essa crença na vida futura. E é interessante, gente, a gente prestar atenção nesse tipo de afirmação que Kardec traz, porque é nesse tipo de afirmação categórica que Kardec constrói, costura o que nós entendemos por epistemologia espírita. E aí, Kardec fala abertamente que, nesse sentido, o Espiritismo vem completar o ensinamento de Jesus e dar o real sentido às palavras que Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos. O Espiritismo, nesse sentido, não só afirma que existe uma vida futura, mas ele nos diz o que é essa vida futura, como é que funcionam as perspectivas e aí todo o nosso conjunto de possibilidades dentro dessa vida futura. E aí, a gente, através, né, da codificação espírita, entendendo mais, né, o que significa tudo isso que Jesus nos disse, a gente consegue entender qual é a relação da nossa conduta moral enquanto encarnado com aquilo que nós vamos viver depois da morte. E para trazer um exemplo, gente, prático, que está aí dentro da doutrina espírita e mais detidamente dentro da psicografia do nosso amado Chico Xavier, tem um texto sobre o qual a gente conversou bastante recentemente, no livro Cartas e Crônicas, de Humberto de Campos. Foi um texto que até a gente trouxe aqui no Instagram, que conta a história de um homem romano chamado Mardônio Tércio. E essa história é muito significativa para nós pensarmos a vida futura. Esse homem era um romano muito rico, ele tinha uma fortuna gigantesca, e ele se converteu ao cristianismo logo nos primeiros anos do Evangelho primitivo. E aí Humberto de Campos conta pra gente que a esposa desse homem deixou ele, foi buscar uma vida mais independente, porque ela não queria aquela vida dentro, né, daqueles postulados cristãos, e ele que está decidido, né, a viver aí dentro do cristianismo, ele divide toda a fortuna que ele tem com o filho, que se chama Marcos Lício. Esse homem, esse
Mardônio Tércio, passa a vida inteira devotado à caridade. Humberto de Campos conta pra gente que ele fazia questão de cuidar dos doentes e dos necessitados com as próprias mãos. Que ele virou um pai para muitos órfãos, que ele virou ali um provedor para muitas viúvas. Essa foi a conduta desse pai chamado Mardônio Tércio. O filho decidiu por um caminho completamente distinto no crime, aí na sensualidade, usou todo o dinheiro que o pai dividiu com ele para viver no materialismo, viver nos prazeres da carne. Obviamente que duas condutas absolutamente distintas geraram uma vida espiritual diametralmente oposta. Humberto de Campos conta pra gente que esse pai, o Mardônio Tércio, ele foi elevado à esfera do Cristo, enquanto o filho foi relegado para as trevas. E aí Humberto de Campos conta pra gente que, por ser um pai muito amoroso, ele descia diariamente às trevas para levar ali um consolo para o filho. E que num desses dias, num rasgo de amor, ele pede para Jesus para levar o filho das trevas para aquela esfera de luz. Jesus, que percebe a ingenuidade daquele pai muito amoroso, Humberto de Campos conta para a gente que Jesus dá um sorriso e concorda. Então Mardônio leva aquele filho das trevas para a esfera alta da luz ali, que vivia em comunhão com os espíritos de luz e com Jesus. Humberto de Campos conta pra gente que esse menino, que teve uma vida moral muito errada, quando ele acorda naquela esfera, né, resplandecente, ele fica muito irritado, ele começa a discutir, xingar com as pessoas, a trazer palavras de ironia, e ele acaba esbofeteando o próprio pai. Infelizmente, né, não podia ainda estar naquele lugar mais abençoado. Outros espíritos ministram passes para que ele se acalmasse e caísse no sono, e o pai dele retorna ele para as trevas de onde ele nunca devia ter saído. E aí Humberto de Campos fala para a gente, né, que entendendo o amor de Deus, a gente percebe que esse amor não foge à paciência para poder ajudar. E que a gente precisa, se quer exercer a lei de auxílio, né, ter bastante paciência com os nossos irmãos que não evoluíram tanto. Humberto de Campos conta para a gente que esse pai não esmoreceu, continuou visitando o filho diariamente por 92 anos. Ele descia todo dia por 92 anos para levar para esse filho uma prece, uma frase esclarecedora e um naco de pão. E aí, os irmãos que estão ouvindo ali aquela história perguntam se isso, né, não descaracteriza a lei de auxílio. E aí, esse irmão que está contando essa história, que Humberto de Campos relata, diz que nenhum de nós tem o direito de relativizar ou de pôr dúvidas sobre a lei de auxílio. E conta pra gente que se esse pai não tivesse auxiliado, esse irmão demoraria 92 anos nas trevas, mas 92 séculos. E tem uma frase muito linda no final desse texto, que é a seguinte: o amor, para aprender a auxiliar, ele tem paciência e ele aprende a esperar. Então, gente, quando a gente mergulha na doutrina espírita de forma mais sistemática e com todos os livros, né, do Chico principalmente, a gente entende, através dessa doutrina maravilhosa, que as nossas ações, tudo que a gente faz aqui, vai ter uma consequência espiritual bastante proporcional. É aquela lei que Jesus trouxe também como postulado: a cada um segundo as suas obras. E aí, depois desse momento, a gente entra aqui no segundo item desse capítulo, que se chama A Realeza de Jesus. E aqui a gente vê Kardec sendo esse professor que gosta de problematizar algumas questões para a gente poder entender melhor. E aí ele fala para a gente: será que Jesus, não obstante não ter tido um reino material, não tem também uma realeza na Terra? E é óbvio, gente, que a resposta é sim. E Kardec começa a trazer para a gente uma discussão que relativiza o conceito de reino na Terra. E aí ele fala que os reinados, né, que a gente conhece, temporais, daqueles reis que têm um tempo determinado, que usam uma coroa, esses reinados acabam definitivamente com o tempo. Agora, aquele reinado que depende da moral, que depende de um consenso unânime, né, de todas as pessoas reconhecerem essa pessoa como um rei,
esse reinado, ele não tem fim. E aí, o Kardec fala que esse reinado, ele está, né, diretamente ligado às pessoas que influem no progresso da humanidade. E aí ele traz para a gente, né, exemplos que a gente conhece muito de pessoas que ficam conhecidas como o rei dos poetas, o rei do futebol, o rei do rock, né, o rei dos escritores. Esses reinados que são dados pelas pessoas encarnadas de uma determinada época, dado o nível de progresso que certas pessoas trazem. E aí ele fala que esse reinado nasce do mérito pessoal de cada um e que ele fica consagrado à posteridade. E ele revela uma preponderância muito maior do que os reinados absolutamente materiais. E a realeza terrestre, ela acaba com a vida, mas a realeza moral, ela nunca acaba, ela continua para sempre. E nesse aspecto, Kardec faz a indagação. Nesse aspecto, não seria Jesus o rei mais poderoso de toda a terra? E sem sombra de dúvidas, sim. Jesus é o maior rei de todos, porque o legado moral que ele deixou para toda a humanidade é irrefutável. Todo mundo sabe quem é Jesus. Todo mundo sabe, no fundo, que são os postulados cristãos que fizeram a sociedade evoluir e chegar aos melhores momentos em termos de ciência, de jurisdição, né, em todos os aspectos científicos, morais, de vida pública e de vida privada, né, que a gente conhece. São os aspectos cristãos que fazem a gente andar para frente. E aí ele fala, né, nesse sentido, que nesse aspecto aí, nesses termos, as profecias pelas quais nós passamos no último culto, elas se cumpriram. Porque, não obstante o povo judeu esperar um rei, né, que reinasse em termos materiais, que tivesse um grande castelo, que dominasse muitos países, Jesus é esse rei, né, eterno, que está no nosso coração para sempre, que modificou, que significa a maior evolução e revolução que o mundo já viu, que é a revolução do amor. Jesus significa tudo isso para a gente. Ele é o nosso norte, a nossa esperança, a nossa porta, né, a rocha da qual nós recebemos a água da vida. E aí ele fala: sou rei, mas não deste mundo. Então ele é sim o rei que está dentro dos nossos corações para sempre, que é o rei do planeta Terra nesse sentido moral. Mas ele nunca vai ser esse rei material, né? Esse Messias que todo mundo esperava, sendo um grande dominador de pessoas nesse aspecto puramente material. E aí a gente, né, lembra, né, do momento de triunfo de Jesus e que também foi consagrado nos Salmos, né, das hosanas nas alturas. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito é o nosso Cristo que veio em nosso favor, mudou as nossas vidas e nos ajuda diariamente, crendo nesse reinado dele, que nunca passa, a construir uma vida espiritual, uma vida futura muito mais feliz, uma vida em que a gente consegue expandir a nossa consciência, quitar os nossos débitos com o passado. Esse roteiro, pessoal, é o roteiro cristão. Por isso que Jesus é o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. É um rei que nunca passa. Assim a gente termina, pessoal, esse segundo item, e agora o Geraldinho segue com o terceiro item e com as instruções dos espíritos. Bom, pessoal, agora nós vamos ver a opinião de Kardec sobre a questão do ponto de vista. O ponto de vista sobre o qual nós vamos encarar a vida futura, né? Então, a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, então a vida espiritual que é indefinida, não é? A vida corpórea se torna uma simples passagem, breve estadia num país ingrato. É como se a gente estivesse aqui numa viagem que a gente sabe que será curta, não é? E que todos os insucessos dessas viagens seriam suportáveis, porque a gente sabe que a gente está retornando para o nosso
local de origem, para o nosso país. Então, as vicissitudes da vida, as tribulações do cotidiano não vão passar para esse viajor como um incidente que ele vai suportar com paciência, porque ele vai saber que a duração dele, né, das tribulações, a duração dela será curta, e ele certamente terá mais forças para vencer essas vicissitudes e essas tribulações, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso, porque ele sabe que ele vai retornar à sua casa de origem. À morte, nada mais restará de aterrador. Não tem sentido mais a gente ter medo da morte, porque deixa de ser a porta que se abre para o nada, ou para o que seria a aniquilação do ser, que não existe, né? E a morte torna-se aquela porta que se abre para a nossa libertação, pela qual todos nós, exilados provisoriamente, né, num outro país, que nesse caso aqui é o mundo material, vamos retornar à nossa mansão, à nossa casa de origem, que pode ser dependendo das nossas ações aqui na Terra, pode ser uma mansão de bem-aventurança e de paz. Tudo vai depender do nosso modo de proceder. Sabendo então que a vida terrestre nada mais é do que uma viagem temporária e não definitiva, a nossa estadia no lugar onde nos encontramos aqui na face terrestre deve dar menos atenção, não é? Ou nós devemos dar menos atenção, prestar menos atenção às preocupações cotidianas da vida material. Não que elas não sejam importantes, mas elas são transitórias. A gente não deve colocar o foco da nossa vida, não é, na vida material, na vida física, e sim o contrário. O foco da nossa vida é a vida espiritual, é a vida futura. Isso vai resultar para nós uma calma maior de espírito, uma vez que esta calma vai tirar todo tipo de amargor ou de desilusão que, porventura, nós vivamos aqui na face terrestre. Então, já ao contrário, né, o homem que duvida da vida futura, um homem que dirige todos os seus pensamentos para a vida presente, a vida terrestre, a vida material, sem nenhuma certeza quanto ao porvir, ele vai dar todo de si, todas as suas forças para as coisas presentes, as coisas imediatistas, principalmente ao materialismo que o circunda. Nenhum bem divisando ele mais precioso do que os bens da terra, então este homem ou esta mulher torna-se qual criança que nada mais vê além dos seus próprios brinquedos. E essa comparação de Kardec é muito importante, né? Porque, no fundo, nós todos somos essas crianças mesmo, que damos mais atenção às coisas transitórias do que às coisas relevantes, reais da nossa vida moral, da nossa vida espiritual. E este que preocupa-se mais com a vida material, não há o que não faça para conseguir esses bens que para ele se lhe afiguram reais. Então, é um desgaste enorme de energia, uma perda de tempo, não é? Muitas vezes, em conquistar coisas que ficarão aqui na Terra e em não aproveitar as reais conquistas do ser, que é a caridade, que é o amor, que é a benevolência, que é a cultura da sabedoria, dos conhecimentos mais altos da vida, não é? Então, este homem materialista, a perda
do menor dos seus bens lhe ocasiona um causticante pesar, uma lamentação infindável, não é? Algum engano que ele venha viver, uma decepção com alguém, ou alguma ambição insatisfeita, né? Ou alguma injustiça de que seja ele vítima, o seu orgulho e a sua vaidade feridos são para eles um grande tormento. E eles transformam a sua vida numa perene angústia. Então, essa angústia existencial do materialista, ela não tem resultado, ela não tem objetivo. Ele se perde nesse buraco existencial, ele próprio infligindo a ele, desse modo, a verdadeira tortura de todos os instantes, porque não coloca o seu foco nas questões reais da vida. Colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vastas proporções assume tudo o que o rodeia. Ou seja, tudo aquilo que é material, tudo aquilo que é transitório, toma uma importância maior do que deveria tomar. Praticamente, todo o foco, todo o objetivo da sua existência se resume a manter bens ou a conquistar coisas transitórias. O mal que vai o atingindo, assim como o bem que toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Daí surgem problemas muito sérios a partir do orgulho, do egoísmo, da vaidade, não é? Ele passa a invejar o bem que aos outros toque. Então, tudo o incomoda porque ele não é o vencedor completo deste mundo. Então, temos que meditar nisso, né? Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim os homens, diz Kardec, que ocupem as altas posições como os monumentos. Se ele, porém, subir numa montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão tantos os outros homens quanto todas as outras coisas, e a cidade que ele julgava ser enorme passará a ter uma perspectiva bem diferente, né? A partir do momento que ele subisse uma montanha. Na verdade, essa comparação, inclusive, Kardec usa no livro A Gênese, os Milagres e as Predições, comparando aqueles que têm a capacidade de ver o futuro como o homem que sobe a montanha, porque ele tem uma visão muito maior, especialmente se ele tem puro coração, se ele tem a elevação espiritual, a visão dele é muito maior do que aquela visão do homem que está lá na cidadezinha pequenina. Então, é o que se sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Então, aí já é diferente, porque percebe que grandes e pequenos estão confundidos, como formigas sob um montículo de terra, que tanto os operários quanto os poderosos da terra são da mesma estatura. E lamenta que essas criaturas efêmeras a tantas canseiras se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e que por tão pouco tempo conservarão. Então, assim, os poderosos, aqueles que visam a se tornar multibilionários ou multimilionários, muitas vezes sem prestar atenção naqueles que estão sofrendo, que estão passando por questões de privação e miséria, não é? Ou aqueles que buscam o poder pelo poder para estar acima de todos, ou então até mesmo aqueles que buscam o saber, o conhecimento sem alma, que se julgam mestres e doutores imprescindíveis à vida,
na verdade, eles vão conservar esse posto por tão pouco tempo, e tudo que fazem na Terra, do ponto de vista material, diz tão pouco da sua evolução espiritual, eles não vão conquistar grandes coisas com isso, não é? E é uma pena que aconteça assim. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé que a pessoa tenha na vida futura. Aí já a coisa muda de figura. Porque se nosso foco de atenção for na vida verdadeira, que é a vida espiritual, aliás, é a vida de onde nós viemos, né? É a nossa origem, nós todos viemos da vida verdadeira, da vida espiritual, e ingressamos na vida terrestre como quem ingressa num curso preparatório ou numa escola ou numa oficina para ganharmos algum tipo de conhecimento, né? Ou mesmo algum estágio probatório. A gente pode dizer que a vida terrestre é um estágio probatório, que nós estamos aqui com data de entrada e data de saída, e que depois, tendo em vista o que nós fizermos nesse tempo transitório, nós volveremos à nossa casa verdadeira. Então, diz Kardec, se toda a gente pensasse dessa maneira, dir-se-ia, tudo na Terra periclitaria, porquanto ninguém mais se ocuparia das coisas terrenas. Mas Kardec diz, não, isso não é verdade, né? Há muitas pessoas que argumentam isso. Se vocês colocarem todo o interesse na vida futura, vocês vão perder a, a, a noção da realidade presente. Mas acontece que a própria vida nos indica que esse estágio probatório, ele precisa de, com o foco na vida futura, nos modificar por dentro, fazer com que nós venhamos a alcançar determinados objetivos de vencer a nós mesmos, determinados objetivos de nos elevar, tanto em cultura quanto em conhecimento, em saber, mas principalmente em sentimento, em amor, em fraternidade, para que a nossa vida seja realmente aquela que vai fazer a diferença diante daqueles que convivem conosco. Então, em assim procedendo, não procede essa argumentação que a vida terrestre periclitaria por causa deste posicionamento. Kardec ainda prossegue dizendo, o homem instintivamente procura o seu bem-estar e, embora certo de que só por um pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de estar aí o melhor ou o menos mal que lhe seja possível. Ninguém há que, dando com um espinho debaixo de sua mão, não a retire, para não picar. Ora, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido que é pelo instinto do progresso e da conservação que está nas leis da natureza. Então, não procede, portanto, esse pensamento, porque todos nós aqui temos esse instinto natural do progresso, do aperfeiçoamento, inclusive do impulsionamento da nossa sociedade para o bem-estar geral, não é? Temos também o instinto da conservação da nossa espécie, a formação de famílias, e nós vamos desejar para os nossos filhos, os nossos netos, o melhor que é possível, não somente em termos materiais, mas também em termos espirituais. Há muita gente que, por exemplo, se ocupa em proporcionar aos filhos e aos netos apenas bens materiais, apenas garantias materiais, deixando a desejar
no que seja a relação deles com os ensinos morais e éticos, os ensinos que levem os seus filhos e os seus netos a entender e a buscar pela vida mais alta, pela vida espiritual, não é? E nisso há grande erro. Muita gente diz assim, quando os meus filhos tiverem 18 anos, eles vão escolher a religião que vão seguir. Lê do engano, porque provavelmente, se eles passarem 18 anos no materialismo, provavelmente podem entrar nas drogas, podem entrar nos crimes, nos vícios de toda a natureza, nos desvios da sensualidade exacerbada e podem até mesmo desencarnar antes de chegarem aos 18 anos de idade, antes da sua maioridade, pelas portas do suicídio, cometendo crimes como, por exemplo, o aborto, pequenos furtos, o consumo e o tráfico de drogas. Então, veja que situação. Pais e mães, avós e avós têm obrigação, sim, de dar aos filhos e aos netos o melhor no campo do ponto de vista moral, ético, espiritual, né? Então, Kardec, voltando ao pensamento de Kardec, ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever, obedecendo desse modo aos desígnios da providência, que para tal fim o pôs na terra. Simplesmente, aquele que se preocupa com o futuro não liga ao presente mais do que, relativa importância e facilmente se consola dos seus insucessos, pensando no destino que o aguarda. Então, esse homem que está atento para as coisas da vida futura, ele está atento que ele precisa melhorar-se, ele precisa vencer a si mesmo do ponto de vista moral, ele precisa conquistar um proceder mais ético, mais justo, mais amoroso e caridoso, buscando a espiritualidade como paradigma de sua vida. Todo o insucesso que ele tiver na Terra, ele vai compreender com mais calma, com mais paciência, sem muita agitação. Não vai buscar, por exemplo, a vingança, não vai buscar o revide, vai procurar perdoar mais. Então, pensando no destino futuro, no bem-estar futuro espiritual, ele vai compreender tudo com mais paciência, com mais resignação, relevando os insucessos da vida como coisas naturais, como um aprendizado, como uma prova, ou mesmo aceitando a expiação, compreendendo que provavelmente ela é derivada de uma vida pregressa em que ele havia naturalmente, que ele houvesse naturalmente falhado, e que estaria hoje resgatando essa falha. Então, Kardec ainda vai concluir o pensamento dele dizendo que Deus, consequentemente, não condena os gozos terrestres. Condena, sim, o abuso desses gozos terrestres, em detrimento das coisas da alma. Contra tais abusos é que se resumem os que a si próprios aplicam estas palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo, não é? Então, nós estamos no mundo para viver o mundo, sim, sem sermos do mundo. Isso é muito importante. Paulo já dizia isso, né? Que ele estava no mundo sem ser no mundo. E foi um grande ensinamento para nós. Nós estamos no mundo, temos obrigação, não somente conosco, mas obrigações com as nossas famílias, com os nossos projetos profissionais, com nossos empregos, com as nossas convivências também nas escolas religiosas ou filosóficas que aceitamos seguir. Não é? Temos obrigações para com a nossa sociedade, para com as leis humanas, não é? Mas tudo isso nós encaramos de forma transitória e vamos retornar
sabendo que vamos retornar à vida futura, sabendo que o nosso reino não é deste mundo, nós vamos buscar aquilo que realmente nos interessa, que é a vida espiritual, que é o foco de nosso amor a Deus acima de todas as coisas e a Jesus, nosso mestre e divino amigo, acima também de nossas próprias considerações. Então, aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico que perde-se sem emoção, que perde sem emoção uma pequena soma. Não é? Ele não vai, para ele não vai ter importância um insucesso temporário, porque a nossa riqueza está mais além, não é? Está na vida espiritual. Aquele cujos pensamentos se concentram na vida terrestre, ao contrário, assemelha-se ao pobre que perde tudo o que possui e se desespera. É interessante que acabe aqui aquela fala de Jesus, que muita gente não compreende, quando ele diz assim: aquele que muito tem, mais ainda se lhe dará. Mas aquele que pouco tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Então, aquele que tem muita fé, minha gente, principalmente a fé na vida futura, o amor a Deus, o amor a Jesus, a reverência a Maria Santíssima, o respeito aos nossos benfeitores espirituais, nossos queridos mentores, não é? Então, ainda mais se lhe dará, né? Mais amor a Deus, mais amor a Jesus, mais respeito a Maria Santíssima, mais reverência aos guias espirituais, mais fé, mais esperança, mais alegria de viver se lhe dará. Mas aquele que pouco tem, aquele que não tem fé, que não tem assim uma expectativa de vida futura, até essa fé bruxuleante, essa vacilação a respeito da continuidade da vida além do túmulo, até isso se lhe dará, porque ele ficará certamente preso na própria negação. O Espiritismo, conclui Kardec, ele dilata o pensamento de todos nós e nos rasga horizontes novos. É uma verdadeira maravilha o Espiritismo cristão, não é? Por isso que nós estamos aqui diante de um tesouro de inestimável valor, de inestimável validade para a nossa vida. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno, ele, o Espiritismo, mostra que esta vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. O Espiritismo nos mostra que a solidariedade conjuga todas as existências de um mesmo ser, faz um elo, unindo todas as existências pregressas e nos impulsionando para o futuro. Ele também faz um elo com todos os seres que nós conhecemos, não é? Todos os seres de um mesmo mundo e até mesmo seres de outros mundos, na pluralidade dos mundos habitados. Nós deixamos de ser essa humanidade solitária da Terra, não é? E passamos a nos ligar a uma multiplicidade de bilhões de outras comunidades planetárias que pululam pela imensidão do universo, sem fim. Então vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus e que certamente haveremos de vencer as nossas parcas visões, os nossos estreitos escaninhos humanos para adquirir mais adiante uma visão mais completa, mais sublime da vida como um todo. Então o Espiritismo faculta, assim, uma base e uma razão de ser à fraternidade universal
enquanto a doutrina da criação da alma por ocasião do nascimento de cada corpo torna estranhos uns aos outros todos os seres. Então, o Espiritismo, só de compreender a vida futura, nos dá a obrigação de sermos mais solidários, mais fraternos, mais justos, mais amorosos, mais pacientes, mais compreensivos, mais esperançosos, mais alegres. Vejam bem, mais dispostos a servir. Ele nos dá mais coragem de viver, mais força para vencer os obstáculos, uma vez que temos certeza que os obstáculos são transitórios, não é? Então, gente, isso é uma maravilha. Nada, a traça não vai nos roubar esse tesouro, não vai roer este tesouro. Os ladrões não vão nos levar esse tesouro, não é? Esse tesouro está na nossa alma, no nosso espírito, e ele seguirá conosco além desta vida. Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que inexplicável se apresenta, desde que se considere apenas um ponto. Porque o Espiritismo nos mostra a variedade dos pontos de vista. E a união de vários pontos de vista é que nos leva à verdade, ao passo que a vista da verdade por um ponto apenas é apenas um ponto de vista. Então nós temos que ampliar a nossa cabeça, o nosso raciocínio, a nossa compreensão do que a vida é, não é? Fora do nosso estreito ponto de vista. Temos que elevar os nossos olhos para a vida espiritual, para a vida futura, para essa solidariedade imensa que há entre os mundos na imensidão, entre os diversos planos da vida espiritual e entre todas as nações terrestres. Compreendemos que somos uma só família, filhos de um mesmo Deus, nosso Pai Criador, e todos nós somos irmãos uns dos outros e devemos, com esse conhecimento, dar-nos as mãos para a construção de uma vida melhor, de uma sociedade mais fraterna, mais justa, mais compreensível, mais regenerada, tendo como paradigma essencial a espiritualidade. Esse conjunto todo, ao tempo do Cristo, os homens não o teriam podido compreender, motivo pelo qual ele reservou para outros tempos o fazê-lo conhecido. E o Espiritismo é, assim, o consolador prometido por Jesus, uma vez que, anotado pelo apóstolo querido de Jesus, João Evangelista, no seu capítulo 14, ele consignou as palavras do Cristo: e eu vos enviarei outro Consolador, e ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, e vos explicará todas as coisas. Pois bem, chegou esse momento, a partir de 18 de abril de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, que depois foi completado com o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos estudando hoje, e depois o Céu e o Inferno, e o livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Para completar o raciocínio de Kardec, nós vamos ver quais foram as instruções dos Espíritos que ele selecionou. E tem uma mensagem que eu gosto muito, que é uma mensagem de uma rainha de França. Ela foi escrita na cidade do Havre em 1863. E o título que Kardec deu a ela é Uma Realeza Terrestre. E ela diz assim: quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra.
Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que, para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Veja bem, a rainha terrestre, rainha de França, contando a própria experiência para Allan Kardec, que essa realeza que era ilusória, terrestre, não a acompanhou, nem sequer ao próprio túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando, em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais eu desprezava por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não vos pergunta o que foste, não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Veja bem, a rainha de França, quando ela chega do mundo espiritual, sem nenhuma realeza espiritual, porque a realeza dela era apenas material, ninguém perguntou a ela qual era a posição que ela ocupava na terra, qual reino ela dirigia, qual a sua origem familiar. A única coisa que perguntaram a ela foram quais os bens, quais o bem que ela fez aos outros e quantas lágrimas ela havia enxugado àqueles que haviam sofrido. E ela ficou estupefata de verificar que no mundo espiritual ela era pobre, pobre de luz, pobre de espiritualidade. E por isso ela lamenta na própria mensagem: ó Jesus, tu o disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A eles só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta morada terrestre. Compadecei-vos, Jesus, dos que não guardaram o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Uma rainha de França, na cidade do Havre, 1863. Então, gente, é belíssima essa lição do Evangelho segundo o Espiritismo, publicado por Allan Kardec em 1864. Que Jesus nos ajude a compreender isto. Vamos retornar a palavra ao nosso querido João Pedro,
para irmos encerrando o nosso culto do Evangelho na noite de hoje. Nossa, que mensagem linda. Para fechar esse capítulo, não poderia ter uma mensagem tão elucidativa quanto essa, né, gente? Uma própria rainha trazendo para a gente como foi o desencarne dela e como ela foi recebida no plano espiritual. Há poucos dias, nós estávamos comentando sobre o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 12, quando Jesus traz para a gente a história daquele homem que ajuntou muitas riquezas e aí pensou que ele ficaria gozando das riquezas, ficaria tranquilo, vivendo uma vida muito tranquila, porque ele tinha juntado muito dinheiro. E aí Deus fala para ele: ah, seu tolo, você não sabe que hoje mesmo a sua vida lhe será pedida. Então, gente, aí depois dessa lição linda, Jesus diz: onde está o teu tesouro? Pois aí estará o teu coração. São essas lições evangélicas tão simples, mas que têm um fundo moral muito complexo, muito profundo, que com certeza nos garantem, se nós observarmos tudo isso, uma vida espiritual muito mais feliz. Pessoal, eu vi que algumas pessoas comentaram aqui se vai ficar gravada a live. Todas as lives ficaram gravadas. Desde o primeiro, hoje nós estamos no terceiro culto, e desde o primeiro culto, todas as lives ficaram salvas aqui no Instagram, como todas ficaram salvas. Quero agradecer ao Geraldinho e todo mundo que está aqui conosco até agora. Infelizmente, nós tivemos alguns probleminhas hoje no início da live com a conexão da internet, mas nós conseguimos ter o culto e passar pelo capítulo 2. Na semana que vem, gente, também nós recebemos algumas perguntas de pessoas que gostariam de ler, né, o texto antes da live. Na semana que vem, nós estaremos no capítulo 3, porque nós estamos passando pelo Evangelho segundo o Espiritismo de forma sequencial. Para nós terminarmos aqui em tom de gratidão, o Geraldinho vai trazer uma prece para a gente finalizar e depois a gente se despede e salva a live aqui. Eu estou vendo que as pessoas, algumas estão perguntando se vamos continuar, não é? Sim, toda quinta-feira, 20h30, não é? Tanto no Instagram Cristão no Mundo, do João Pedro, quanto no meu próprio Instagram Geraldo Lemos Neto. A gente estará toda quinta-feira, às 20h30, gravando um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Vamos todos, neste momento, unir os nossos pensamentos e os nossos corações, deixando que os Espíritos, nossos mentores e guias em nossos lares, onde quer que estejamos, nos auxiliem através das forças espirituais de que necessitarmos. Vamos mentalizar o nosso corpo em posição de recepção, através da nossa mente e do nosso coração, abertos a receber-lhes o influxo benfazejo de coragem e alegria, de força e vida nova, focalizando a nossa existência em nosso Deus Pai Criador e em nosso Jesus, Mestre e Divino Amigo. Que os nossos mentores e guias espirituais, em nome de Deus, em nome de Jesus, de Maria Santíssima, de Chico Xavier e de todos os nossos amigos da vida espiritual, possam ajudar-nos a elevar a nossa alma até eles, subindo degrau a degrau, passo a passo, para que, com a caridade deles, descendo nesta mesma escada, possam alcançar-nos e oferecer-nos eflúvios de paz e esperança, alegria e consolação. A nossa gratidão, então, se une em preces de louvor e agradecimento, genuflexos que estamos agradecendo a Deus este momento especial, pedindo ainda um acréscimo dessa misericórdia para todos os nossos familiares e amigos,
todos aqueles que convivem conosco na experiência diária, a fim de que também eles possam ser abençoados com este passe espiritual, com esta proteção magnânima que se descerra da vida maior como um manto protetivo inspirado no coração augusto de Maria de Nazaré e na luz imorredoura de Jesus, o divino escultor de nosso programa de vida terrestre. Que esta paz nos inunde o coração e se replique na direção daqueles outros que necessitam mais que nós. Todos aqueles que menos têm, que menos conhecem, que menos podem, a fim de que possam ser abençoados e consolados, esclarecidos e sustentados na provação ou na expiação em que vivem, sofridos no abandono das vias públicas, nos leitos de hospitais, nos cárceres de educação, ou mesmo ainda os mais desditosos de todos, que são aqueles que vivem privados da fé. Ó Jesus, amado amigo, alcance-lhes o coração através de vossa santa misericórdia. Aqui estamos pedindo também que nossas águas sejam fluidificadas, para que possamos ser despedidos na vossa paz, para que a vossa paz fique conosco, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Bom, pessoal, então quero agradecer a vocês por estarem conosco até agora, desejar que vocês tenham uma excelente noite e dizer que semana que vem nós estaremos aqui para continuar o estudo. Abração!